Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aslan Borba, diretor de operações de receita aqui na Zup. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Zupcast. Aproveite para se inscrever aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, aproveita, dê um like e faça um comentário oportuno com alguma sugestão de um novo episódio, um novo convidado aqui para o nosso podcast. Você pode conferir o Zupcast também na sua plataforma de streaming preferida. Nós estamos no Apple Podcast, no YouTube Music e também na Fluids, a nossa plataforma educacional. Você pode acessar em fluids.com.br. No episódio de hoje, eu vou conversar aqui com o Douglas Steffen, ele que é contador, tem uma trajetória profissional belíssima e hoje ele está como secretário de esportes aqui de Joinville. Tudo bem, Douglas? Tudo certo, Aslan. Um prazer estar aqui contigo. Realmente uma honra, uma satisfação enorme. Eu que te conheço há muito tempo, vamos contar um pouquinho de histórias Maravilha. Em conjunto, né? Boa. Faz quanto tempo que a gente se conhece, cara? 25 anos? Cara, por aí, né? Para mais. 15, 14, por aí nós tínhamos, né? 13 talvez, sétima série. Acho que foi em 2000, né? Isso aí, 2001. 2001. Acho que foi ano 2000. Isso aí. Aqui a gente fala muito, conversando, isso não foi intencional, tá? Isso eu comecei a perceber conversando com as pessoas que existem momentos da nossa vida que acontece uma coisa chamada ponto de inflexão. Tá? Que é quando a trajetória da nossa vida para de ser linear e acontece alguma coisa que leva para uma outra direção. Na trajetória da minha família teve um ponto de inflexão. Né? Então, meu pai tinha lá uma pequena tornearia, minha mãe era professora e ela era ACT, né? Que é a contratação temporária, né? E aí, nesse ano, 1999, ela passou no concurso público. E aí a condição da minha família melhorou. Porque, né, concursado, você melhora um pouco, né? Você ganha um pouco de estabilidade e tal. E aí a primeira coisa que ela fez quando ela ficou concursada, quando ela passou, na verdade, do estágio probatório, então ela entrou em 98, 99, 2000, 2 anos, né? Sim. Então, beleza, agora a gente tem a estabilidade, ela botou os 3 filhos na escola particular. Até aquela época, eu estudei no colégio estadual. E aí eu fui pro colégio particular. E aí eu conheci vocês. Sim. Que foi um grupo de amigos que a gente tem até hoje, faz 25 anos, né? Sim. E a gente tem uma amizade aí muito bonita, né? Com certeza. E que, enfim, se estende até hoje. E tive o privilégio de ser amigo de vocês durante talvez a parte mais importante da minha vida, né? Que é o início da adolescência até... Enfim, a gente tem uma trajetória, um é amigo do outro, conhece os filhos, os familiares, eu conheço teu pai, conheço tua mãe. Sensacional, né? E legal essa história, porque também é muito parecido com a minha. Né? Minha família veio para Joinville, o meu irmão mais velho tinha 6 anos, eu tinha 3 e meu irmão mais novo 8 meses. E chegando aqui com o sonho também de constituir escritório de contabilidade, né? Então o pai veio com fusquinha e 3 moleques no carro, imagina. E aí chegando em Joinville e tal, conseguiram iniciar a carreira no escritório de contabilidade da família, pai e mãe. O pai já era contabilista, a mãe ainda não conhecia, né? Trabalhava numa universidade, mas tinha muita vontade. E também, os primeiros anos foram bem difíceis, né? Nós estudamos também na rede pública, né? E eu fui também para o Santo Antônio, né? Nosso colégio, né? Já falando que também é uma instituição que reuniu todos os nossos amigos, né? E era isso, na segunda série. Então, meu irmão mais novo já estava no jardim, né? Meu irmão mais velho já estava então na 6ª série, né? E aí ele começou essa história também. Lá eu conheci o Alexandre, então na 2ª série também um amigo nosso aqui, né? Um parceiro também. E é isso, né? As pessoas foram progredindo, é uma cidade que traz isso para as famílias, né? Tem a possibilidade de conseguir ter uma boa renda e conseguir colocar seus filhos num ensino particular, enfim, todos com alguma formação, né, em ensino superior. Que permitiu isso muito no passado, permite ainda, né? E atraiu pessoas de vários locais. Sim. E tal. Por isso que a maior parte das famílias aqui em Joinville, quase todas têm essa característica, né? Sim. Estamos todos na primeira, segunda geração de outros lugares. Legal. Douglas, eu conheço muito a tua história e, enfim, nós não vamos conversar sobre ela, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui e tudo mais, né? Mas o tema que eu pedi para te chamar é muito sobre... A gente tá nessa segunda temporada aqui do Zupcast falando muito sobre o propósito do empreendedor e tu é um cara que, tu já fez muita coisa na vida, eu conheço, né? Então, tu
a gente pode falar sobre sucessão familiar em empresas. Eu acho que tu teve uma sacada muito legal, porque é um tema muito difícil. Eu vivi uma realidade parecida e eu não tive o mesmo tipo de assertividade que tu teve, por exemplo. Tu também é o cara que conseguiu pivotar da parte de tocar iniciativa privada para a parte de lecionar, e tu foi muito bem sucedido nisso também, né? Mas se tu quiser, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu queria que o tema central, né, que a gente vai conversar é sobre reencontrar esse propósito do empreendimento no serviço público, né? Já que hoje tu senta nessa cadeira de secretário do esporte, né? Perfeito. Mas eu sei que não dá para falar dessa terceira coisa sem falar das outras, né? Porque hoje, o dia que a gente vive, a gente se preparou a vida inteira para viver o instante do momento presente, né? Perfeito. Então, ou seja, não tem como o Douglas de hoje exercer a coisa que tem sem ter toda essa trajetória que acontece, né? Então eu vou pedir para que você reúna os elementos e condições dessa tua trajetória que você acha que possam ser presentes. Então, vou formular minha pergunta finalmente. Hoje, né? Então, eu sei que quando você até assumiu essa cadeira de secretário, eu lembro que eu acompanhei, houveram até algumas pessoas que comentaram, poxa vida, mas o Douglas é um empresário, um cara da iniciativa privada, não é, sei lá, um profissional de educação física, um técnico e tudo mais, né? Como que uma pessoa que vem do ambiente, do mundo de negócios e tudo mais, o que essa tua vivência pregressa te trouxe de habilidades e tudo mais para assumir essa cadeira e exercer isso de uma forma bem positiva? O que tu pode conversar para nós? Perfeito, Aslan. No dia que o prefeito fez o convite, sabe quando passa assim um filme na tua cabeça, pensando, cara, tudo que eu vivi estava me levando para aquele exato momento, né? Eu realmente me formei em ciências contábeis muito novo, né? Com 20 anos já estava formado, com 21 já estava fazendo as minhas primeiras assinaturas em relatórios contábeis e tal, e sempre participando da gestão, né, como um todo. Então, pós-graduação, até meu mestrado depois, a coordenação do ensino superior, como professor, como palestrante, como líder da comunidade, como líder também da classe contábil. Então, o tempo todo eu estava em formação, né? Por isso que quando chegou o convite, eu falei, eu tô pronto agora como gestor para realmente assumir essa nobre função no serviço público, né? Só que isso é um pedaço, era 50% da ação como secretário, né? Os outros 50% era a minha vida esportiva. Né? E eu acho que tu me lembra também a vontade que eu tinha de praticar o esporte, de estar lá vivendo, as brigas que a gente tinha com o Eric, que hoje é o nosso técnico do Joinville Esporte Clube, as brigas sadias, no bom sentido, né? De ter outro time, de ser competitivo. Então começou lá atrás, né? Participando dos jogos estudantis, né? Querendo realmente ser, inclusive, também profissional do esporte, essa era a minha vontade mesmo, como guri, como criança. Tu teve um problema do joelho ali? Tive a coxa, né, também, tive uma ruptura na coxa direita, mas mesmo assim, acho que o principal ponto, até estava voltando, né, a praticar o esporte, mas a principal decisão foi de que a minha família estava precisando de mim, né, e aí eu olhei assim, entre ser profissional do esporte, né, que eu sei das dificuldades, já tinha, né, a maturidade, por mais novo que era, mas já tinha essa percepção, é difícil, não é simples, né, nem todo mundo é o Neymar, né, muitos realmente tem muita dificuldade para conseguir realmente estar entre os grandes nomes do esporte, né, ainda mais no futebol também. E aí algo que já estava mais concreto, que era minha família, que era o escritório de contabilidade dos meus pais, meu irmão mais velho queria ir para uma outra área, e eu, como filho do meio, fiquei em segundo plano. Se o Cris não quiser, talvez o Douglas vai. E realmente foi, não, pai e mãe, eu quero, topo. E aí, paralelo, foi acontecendo isso. Fui trabalhando o meu profissional, né, como gestor, mas finais de semana era competição, durante a semana era treino. Então, nunca deixei o esporte, né, como um todo. E isso também, desculpa te interromper, mas isso também era uma característica da tua família, porque
essa paixão pelo esporte é uma característica de vocês também, né? Uhum. Tanto no sentido de torcer, como no sentido também do esporte amador. Tinha um time que vocês fomentavam aqui na Perfeito. cidade também, Isso. também ligado à classe profissional, né? Isso, nós tínhamos então minha família veio em 91 para Joinville. Uhum. Em 93 meu pai já tinha fundado o Milan Sport Clube, Uhum. né, que era um time da segundona, já disputou primeirona, terceirona, então sempre estava no futebol amador, né? E ali já nasceu a paixão. O pai também me levava pro Ernestão para assistir Joinville, enfim, futsal, né, basquete, eu lembro também a gente já ter ido. Então assim, o esporte sempre estava conectado. E na classe contábil tem os jogos contabilistas, né? Que também acontece todo ano. E por vezes também tem a competição estadual e nacional, que também participei, meu pai também participou. Então, assim, sempre estava conectado o esporte, né? Por isso que eu falei do filme que passou na minha cabeça, era isso. Quantas vezes eu estava lá competindo, e a vontade era essa, por ser competitivo, por entrar e se dedicar, né, por ser coletivo também. Então, assim, o esporte trouxe muitos viés assim, bem interessantes, né, para a minha vida. Então, eu estava conectado. E aí eu falei, não, realmente eu estou pronto para assumir essa função, né, de secretário do esporte. Por quê? Porque é um tema que eu amo, que sou apaixonado, que eu convivo, mas que eu sei que eu preciso tomar decisões, né, pautadas em dados, em estatística, em números, né, e isso a contabilidade, a gestão me trouxe, né, e é isso. Hoje eu me sinto muito feliz e realizado mesmo, por poder contribuir com a sociedade, que isso é outro ponto, acho que é fundamental para qualquer pessoa, né, acho que todas as pessoas, todo cidadão de qualquer município, estado, né, da nossa nação, ele deveria, em algum momento, participar do serviço público, se colocar à disposição, até para entender algumas coisas, né. Como contador, eu lembro também muitas vezes indo nos órgãos públicos, porque eu sou do tempo ainda do carimbo. Precisa protocolar um contrato social, tinha que ir na junta comercial, tinha que ficar lá esperando, depois ser protocolado e voltar para casa, né, com o contrato pronto. Hoje está tudo digital, né? Mas quando eu chegava próximo, né, da repartição e tal, e observava as pessoas trabalhando, eu sempre tive muito respeito, né, pelas pessoas que estavam fazendo aquele serviço. Por mais que só precisava daquele carimbo, mas sabia que tinha que ter algumas coisas por trás, né? E somente estando dentro do processo é que a gente começa a perceber o porquê de algumas coisas, né? E entender o que está acontecendo. Então, assim, eu sempre realmente tenho dito isso. Participe desse processo, se coloque à disposição. Nem que seja para servir 1 mês, 2 meses, enfim, para entender como funciona e valorizar mais as pessoas que estão dentro do processo. Legal. E quando a gente tá, né, na iniciativa privada, e principalmente quando a gente é dono das coisas, a pressa é a nossa pressa, né? Sem dúvida. E quando a gente vai para o coletivo, existem interesses múltiplos, né? E principalmente quando a gente fala de esporte, existe o nosso tempo e o tempo dos outros, né? Então, por exemplo, numa competição, tem um calendário. Exatamente. E esse calendário respeita, às vezes, um calendário que tem em sincronia com um calendário nacional, que muitas vezes tem que ter um calendário de não sei o quê, tal. Como é que foi pra você essa adaptação? Porque eu imagino, ainda mais que eu te conheço, que é um cara muito acelerado, que é as coisas e tal. Então, como é que foi um pouco isso e como é que você foi se adaptando? Que medidas você tomou? Como é que foi um pouco isso? Boa, Aslan. Essa pergunta é muito boa, porque isso é muito verdadeiro, assim, né? Quem também vem da iniciativa privada quer as coisas para ontem, né? Quer resolver, não, se isso aqui não tá dando certo, já muda hoje mesmo, muda agora, né? Pra coisa acontecer. Ainda mais eu também, que sou bem acelerado, quero as coisas prontas para ontem. E realmente, chegando na secretaria, eu cheguei ainda no final do ano, né, de 2023. Então, era uma finalização de um ano já, o orçamento praticamente já fechado para 2024, né? O calendário também, infelizmente, a nível estadual, em especial, agora a gente está tratando já com a FESPORT, vai melhorar. Mas realmente o calendário não estava exposto ainda, não estava definido, então não tinha como planejar muita coisa, não tinha que esperar. Então, assim, é uma adaptação que tu precisa fazer um trabalho interno e pensar, opa, isso aqui eu preciso respirar, eu preciso ter essa paciência, mas com quem eu falo para ver se eu consigo melhorar. E aí fui fazendo costuras, assim, gente, olha, estou aqui, FESPORT, estou aqui como secretário, me coloco à disposição para contribuir, para melhorar o calendário e já planejar isso com antecedência para o ano que vem. Estou aqui em determinada secretaria, o que eu posso fazer? Então, eu tentava fazer essa ponte, para dizer o seguinte, ó, estou à disposição e como eu posso contribuir, né? Porque senão isso também é um problema, né? Eu sempre espero que o outro faça. Então tá, o outro diz, olha, amanhã eu vou resolver. Aí tu fica esperando para amanhã, né? Então, assim, peraí, mas eu consigo antecipar alguma coisa hoje?
Então eu comecei a fazer esse movimento de me colocar à disposição e isso é outra coisa muito bacana também, especialmente na Secretaria de Esportes da cidade de Joinville, é que as pessoas que estão lá dentro também querem isso. Também pensam, eu posso contribuir, eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, né? Se coloco à disposição. E eu percebo que isso é a maioria das pessoas no serviço público. Infelizmente tem algumas pessoas que não querem, e isso acaba prejudicando. Mas a grande maioria dos servidores tem interesse de contribuir, de fato de fazer a coisa acontecer. Mas realmente a burocracia é uma coisa que incomoda muito, muito. Como contador já vivenciava isso, né? Porque tem essas burocracias para as coisas acontecerem, mas no poder público é demais, né? Como secretaria eu tenho que pedir muitas coisas para a PGM, que é a Procuradoria do Município. Daqui a pouco sai de lá eu tenho que pedir para a SAP, que é da Secretaria de Administração e Planejamento. Saindo de lá eu tenho que passar para a Fazenda, né? Então assim, é um rito que muitas vezes é extremamente cansativo e irritante por vezes, né? Mas é isso, é ter resiliência de entender, ok, isso é uma burocracia, eu tenho que esperar, tem um outro profissional que precisa executar, preciso ter essa paciência. E aí a percepção também é de planejar antes. Eu já tenho que prever, se eu preciso daquela data lá em maio, opa, eu tenho que começar talvez em outubro já, né? Então tu começa a planejar antes para que a coisa possa acontecer dentro do teu planejamento. Uhum. Entendi. E ainda assim, tendo todas essas questões, tendo essa burocracia, ok, eu entendo que talvez a tua parte racional entenda, ok, eu entendo que isso são um mecanismo de pesos e contrapesos para que a sociedade funcione. Claro. E ainda assim, tu continua. Ainda assim, ainda assim. Porque é isso, eu sou uma pessoa que gosta demais de buscar o sim, Uhum. né? Douglas, posso tirar o copo daqui e colocar ali? Cara, sim. Né? Talvez nem medir o porquê. Será que isso aqui não vai ser ruim para ti ou vai ser ruim para alguém? Né? Não, peraí, mas se tu tá pedindo é porque faz sentido, aí eu vou entender e tal. Não, mas ela não pode. Cara, dificilmente eu vou fazer isso. Né? A não ser que tenha realmente amarras. Não, olha aqui, a legislação tá me pedindo, isso me dói muito daí. Quer ver quando uma modalidade me procura? Douglas, eu precisava, pô, tô fazendo aqui um evento de beach tênis e tal. Ah, mas é iniciativa privada e tá fazendo? Pô, cara, eu não consigo te ajudar porque isso, né, tem uma questão legal que eu não posso contribuir. Então, sim, vai ter alguns nãos, né? Mas a busca pelo sim é constante, né? E aí isso me motiva, porque eu sei do empecilho, eu sei que vai barrar, mas talvez é o motivo de eu estar lá, né? Talvez alguma outra pessoa que né, pudesse estar nessa função hoje como secretário, talvez iria tocar, não, agora não dá, tá tudo bem, vai para frente, né? Então, a busca pelo sim como secretário, para mim, sempre vai ser constante. Entendi. Boa. É por isso que não é fácil e é por isso que talvez nem todo mundo ou todas as pessoas que vão sentar nesse tipo de coisa, eles acabam... Eu lembro de um... Eu não vou... Putz, eu vou ter um apagão aqui, tá? Não lembro agora o nome do escritor, mas eu lembro que tem um escritor brasileiro que fala muito sobre o armário verde, né? Que é a pessoa que ela é absorvida, né, pela burocracia, né? Que acaba se desmotivando e tal, né? Então não é todo mundo que consegue manter essa motivação, e eu não tô falando burocracia apenas do serviço público, mas a burocracia do sistema, de forma mais ampla, né? E é difícil encontrar pessoas que consigam manter essa motivação, e ela se mantém quando você tem um propósito. Boa. Né, muito grande, né? Então, e é por isso que nessa temporada a gente tá trazendo pessoas que consigam, em diferentes frentes, manter isso, né? Para conseguir, e geralmente é quando a gente consegue ter isso para alguém que não é nós, né? Seja de uma forma mais ampla para conseguir ter isso. Legal, cara. E você mencionou umas coisas interessantes. Você mencionou, por exemplo, federação e tudo mais. Qual é, de fato, o escopo de trabalho da Secretaria Municipal do Esporte? O que, de fato, vocês fazem? Boa. Isso é ótimo, Tarzan, até para esclarecer, né? Porque... Eu acho que vem gente cobrar o desempenho do Joinville Esporte Clube, né? Também, tem de tudo, tá? Mas tem uma competição de bolinha de gude, até isso já apareceu, né? Mas é isso, a secretaria hoje, ela tem como missão fomentar e desenvolver o esporte na cidade. E aí ele acaba sendo bastante genérico, né? Mas o fomento esportivo está especialmente na base. Tá. São as pessoas que estão iniciando uma carreira esportiva, né? Então, assim, a iniciação esportiva nossa, para ter uma ideia também, nós temos mais de 260 núcleos de iniciação esportiva espalhados na cidade. Tá. Então, por exemplo, escolinhas de futsal, no contraturno escolar, né? De flag football, que inclusive agora é uma modalidade, né, olímpica, canoagem, enfim, karatê, lutas, né, de forma geral, muay thai, taekwondo.
Então, várias modalidades, e também para a gente ter mais um número, são 60 modalidades que a Secretaria atende de forma direta e indireta, né, no dia a dia. Isso modalidades do convencional e também do paradesporto. Então, o foco é esse, é fomentar o esporte como um todo, né, com espaço, com um profissional, ou fortalecendo a entidade, de repente uma entidade privada está indo super bem, o exemplo do JEC, né? O JEC é uma entidade hoje profissional, né? Então eles têm a sua própria forma de lidar, né, com o esporte como um todo. Então existe uma relação que ela é muito mais leve, né? Então assim, Joinville toca, decide as coisas e segue. O que nós podemos fornecer como prefeitura? O estádio, que é o que foi feito no passado, né? E aí existe uma documentação, um termo de permissão de uso da Arena Joinville, né? Que dá total autonomia para o JEC fazer as coisas. Então é isso. O exemplo também é a Gajo, que é a Associação de Ginástica Artística. O Farol, né, o local da antiga prefeitura, está lá disponível para eles poderem, né, fazer a prática esportiva. Então é isso, mas eles têm os professores deles, têm, né, estrutura, tem também o núcleo de iniciação esportiva. Então cada modalidade tem a sua especificidade. E a gente entra realmente tentando observar o que precisa para fomentar aquele esporte e depois por si só ele toca. Até porque a gente não tem recurso, né? O recurso ele é limitado e a gente não tem realmente como abraçar tudo, né? Então a gente vai entendendo os pormenores de cada modalidade, de cada entidade e vai deixando ela se tornar sustentável na sua autonomia. Legal. Então, o objetivo principal da secretaria, então, fomentar na cidade como um todo e, digamos assim, fomentar o ecossistema, digamos assim, né? Criar o ambiente ideal para a prática esportiva. Perfeito. Porém, digamos assim, cada vertical, digamos assim, tem a sua autonomia para puxar pela mão ali. Por exemplo, você comentou as federações. Como é que é a relação com isso? Por exemplo, atletismo eu sei que é uma coisa que tem uma certa maturidade. Esse pessoal, eles se sustentam como? Boa. O nosso Sistema Nacional do Esporte, ele traz confederações, federações, né? Alguns até delegacias e tal, mas tem uma estrutura. Então, quem está embaixo dessa estrutura? Normalmente são as entidades. Então, o Joinville Esporte Clube está vinculado à CBF, né, que está vinculada, né, que é a confederação, que está vinculada à FIFA, então tem um caminho para seguir. A mesma coisa, atletismo, tem a Corville, que é a entidade hoje, né, vinculada, que está na Univille, que é uma parceria que tem com a prefeitura, Univille e Corville, que está vinculada a uma federação, que está vinculada, né, uma confederação. Mas é uma entidade autônoma. Exatamente isso. Mas aí depende do formato da entidade, a gente está mais presente ou não. Né? Então, por exemplo, na Corville, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então ela arrecada uma associação, hoje os pais estão contribuindo e nós tivemos agora nesse final de semana a meia maratona com mais quase 2.000 pessoas, né? Onde a prefeitura entrou com um suporte. Legal. Desde staff, gradil, água, tenda, para que o evento pudesse acontecer. Mas era um evento da Corville que estava, inclusive, contratando uma outra entidade. Então a prefeitura ajudou com o Detrans, né, para acompanhar, colocar os cones, parar o trânsito, né? Então assim, a prefeitura contribui como um todo porque entende que a meia maratona é um evento importante para a cidade. As pessoas, o munícipe usa, né? Então até onde nós podemos contribuir? Então é isso, são os pesos que nós vamos colocando para contribuir, mas que a entidade possa ter autonomia nas suas atividades. Legal. Então, ou seja, o escopo de trabalho da secretaria é muito mais a gestão desse ecossistema. Boa. E fazer com que cada um mantenha a sua autonomia e mantenha a sua história. Porque, por exemplo, a Corville existe há muito tempo, o Joinville Esporte Clube, a ginástica é tradicional, e elas vão manter independente de quem vai ser o secretário. Perfeito. Ao longo do tempo. E essa é a ideia também, Aslan, porque infelizmente, né, no passado, as pessoas utilizavam o próprio esporte como uma ferramenta de politicagem, né? E isso é uma das coisas que o prefeito também deixou claro, é para fazer gestão pública, né? E entender como o poder público pode utilizar das políticas públicas necessárias para as modalidades realmente se desenvolverem. Então esse é o foco. Então se vai ser a Gajo, se daqui a pouco vai ter uma outra associação, né, para ginástica artística e precisa de contribuição, a gente vai estar olhando a modalidade como um todo. E isso também, falando da modalidade como um todo, é muito legal a história do Karatê. O Karatê hoje em Joinville nós temos 4, 5 entidades que estão espalhadas na cidade. Mas quando elas se unem pela bandeira de Joinville para os jogos oficiais da FESPORT, que é a fundação estadual, né? Nós temos jogos abertos, joguinhos, Olesc.
as entidades se unem e todas são uma única bandeira. É a bandeira de Joinville. Entendi. E isso, para mim, é o que realmente é fazer a política pública pura, como um todo. Contribui a modalidade da forma que dá em cada entidade, mas no momento que for representar a cidade, representa realmente pela modalidade, não pela entidade, né? Então, ali, para mim, o Karatê realmente é um dos espelhos, assim, para as demais modalidades que deixam o ego de lado, né, e focam realmente no esporte. Que interessante isso, que interessante. Então, ou seja, digamos assim, existe uma livre concorrência, vamos supor, durante o caminho, mas quando é institucional, Perfeito. isso é uma questão bem interessante. Sim. Acontece só com o Karatê essa questão? O Karatê, ele é mais evidente, assim, né? Um exemplo é o Joinville Esporte Clube, né? Futebol, que tinha o Nação aqui, né? Só que o Nação se sentiu afastado do processo, né? Então, Joinville no futebol é o que realmente a cidade abraçou, né? Mas o Nação hoje está em Joinville, né? E é um clube de formação de atletas. E eles estavam utilizando a arena em conjunto. Então é isso, aqui que a prefeitura fez, né? Tentou unificar, gente, Nação, vem cá. Tu também faz esporte, né? Futebol, como toda modalidade esportiva do futebol. Então, pode utilizar, a arena é sua também, né? Apesar que agora Araquari já falou que vai ter um estádio lá também, mas é isso, é tentar olhar o ecossistema da modalidade e perceber como nós podemos fazer política pública sem fazer politicagem, sem beneficiar um ou outro, e sim a modalidade como um todo. Que legal, bacana. E então, ou seja, eu acho que essa questão de fomentar o ecossistema é bem legal, bem interessante e principalmente pensando na passagem, né, da secretaria, deixa um legado, né? Sem Porque dúvida. isso, a nível até 4 anos, 6 anos, 8 anos, é uma questão de uma geração, né? A nível geracional, né? Perfeito, Bacana. mesmo. E pensando, Douglas, nos não atletas, né? Então, ou seja, ok, tem as pessoas que vão do karatê, né? Vão ser atletas, tem o pessoal do futebol profissional, vão ser atletas e tudo mais. E para as pessoas que não são atletas, tipo eu, por exemplo, né? Como é que a vida delas são afetadas pela Secretaria do Esporte? Legal, excelente essa pergunta. Porque o esporte, nós trabalhamos com um tema chamado esporte para a vida toda. E é isso. Desde as crianças que acabaram de desfraldar e podem fazer alguma prática esportiva e como a gente pode estar próximos dela, né? E eu já vou falar sobre alguns projetos e programas que nós temos na secretaria, até o senhor de 80 anos que correu a maratona. Inclusive, subiu no pódio, teve gente que subiu. Então, 82, 83, né? Então, assim, tu percebe que o esporte, de fato, ele está inserido na vida de todas as pessoas, né? E, de novo, só em Joinville 60 modalidades. Então, as pessoas podem realmente praticar o que bem entenderem, né? Para as pessoas que são... que não têm um esporte específico, né? Nós temos o programa Movimenta Joinville. O programa Movimenta Joinville tem uma vertente de atividade física. Para ter uma ideia, até hoje eu estava com o prefeito e com o secretário Andrioli da Saúde, e amanhã nós vamos ter a inauguração da Vila da Saúde no Itaú, quer dizer, amanhã no dia 20 de março, né? Aliás, 9 de março, onde a vila já vai sair com o programa Movimenta inserido. Ou seja, porque ali tem saúde, né? Postinho ou Vila da Saúde, eles têm que ser preocupados com a saúde de forma integral, não só para dar remédio, né? Mas como a gente pode melhorar a vida dessa pessoa. Então, ao redor da vila tem uma pista de atletismo, tem um espaço específico dentro da Vila da Saúde para fazer funcional, fazer ritmos, fazer uma ginástica laboral, né? Então uma ginástica localizada, e tudo isso a Sesport fornece. Um profissional com um equipamento adequado, né? Com uma metodologia para ser aplicada para as pessoas. Para aquela pessoa que nunca praticou o esporte, que vai fazer os primeiros movimentos ali, ou até mesmo aquele que já está mais avançado e quer pelo menos gastar um pouquinho de caloria. Então é isso, é contribuir para a qualidade de vida do cidadão de Joinville. Bacana. E daí, ou seja, há uma interferência e um jogo junto com outras secretarias. Às Sim. vezes com educação, às vezes com saúde, às vezes com outras, Sem dúvida. com outras iniciativas. Isso é outra ação muito legal também das secretarias, né? Também dessa gestão, que é ligação direta com as secretarias. Então, nós temos, assim, realmente é muito prazeroso estar com pessoas que têm o mesmo propósito. Né? E eu percebo ali no Andrioli, né, na própria FAB da assistência social, também no Calegari da educação, inaugurou uma quadra, ele já está, lá a quadra vai ser inaugurada, já vamos colocar uma iniciação esportiva, já tem uma aproximação, né, para realmente atender a pessoa. Não adianta só botar o equipamento lá, né? Tem que pensar justamente na sustentabilidade do projeto, né?
Então é isso, as secretarias se comunicam muito, porque todos têm o mesmo propósito, assim, né? De atender a cidade, de servir realmente o joinvilense, né? Isso é algo assim, de novo, eu acho que faz toda a diferença quando todo mundo entende isso, né? Quando a gente tá falando aqui de propósitos, né? Eu acho que é tu perceber que tu tá fazendo a diferença na vida das pessoas, tu não tá lá por dinheiro. Eu não tô lá pelo dinheiro, eu não tô lá pelo status. Eu não tô atuando como secretário porque eu penso em voto, ou penso numa eleição, ou eu penso que daqui a 2 anos, né, vai ter eleição, daqui a 3 anos, 5 anos, enfim, né, eu não tô olhando por esse caminho. Se eu vou estar preparado lá e a população entender e o meu nome, né, for colocado à disposição, tá tudo certo. Mas se não, amanhã eu posso sair da secretaria e tá bem comigo mesmo. Porque o que eu fiz lá de verdade? Eu servi as pessoas da melhor maneira possível, pensando em deixar um legado para elas mesmo. Para que esses programas eles não morram daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou morram com a gestão. Acabou a gestão, a secretaria hoje com os servidores já percebe que o programa ele é vitalício, que não tem mais, só tem que melhorar, né? Tem que qualificar cada vez mais. E eu acho que é isso. Aí tu consegue ficar tranquilo, tu consegue dormir tranquilo, porque as coisas estão bem pensadas e planejadas para o futuro. Legal, Douglas, legal. E me diz uma coisa, ali no começo você estava comentando até, né, da gestão baseada em dados e tudo mais. Recentemente o Joinville teve um desempenho muito bom nos jogos abertos e tudo mais, né? Tu consegue ter uma relação de causa e efeito entre as ações que foram tomadas e o desempenho dos atletas? Total, Aislan. Na verdade, sim, ó, nos jogos abertos, como não é o nosso foco, a gente não foi tão bem, né? Qual é a... Lembra da missão? Fomentar e desenvolver o esporte, né? Então, de novo, o dinheiro é limitado, o cobertor é curto. Então nós não temos como bancar e fazer todo o fomento esportivo em todas as áreas. Então o que nós desenvolvemos lá no início da gestão? Então tá, o recurso que eu tenho, onde eu vou focar? Vou focar na base. Quem que é base? 6, 10, 12 anos, 14, até 16 talvez, né? Então, dentro das competições oficiais da FESPORT, nós temos OLESC, que são as Olimpíadas Estudantis, então tá a turminha realmente... balados, depende da atividade de 12, depende da modalidade de 12, 13, 14, até uns 16 anos, né? E os joguinhos abertos que pega a turma até antes dos 18. 15, 16, 17, 18. Adolescente, né? Adolescente. Então nós olhamos para esse grupo de pessoas, né? Que são todos munícipes, nós não contratamos ninguém de fora, são pessoas, por isso que é fomento esportivo na cidade. Então são profissionais que estão aqui, são técnicos que estão aqui, são alunos da nossa rede básica de ensino, são alunos que estão na cidade de Joinville, né? São, de novo, os munícipes joinvilenses que estão fazendo. E aí a gente ou é vice, ou é terceiro, ou é campeão. Então, porque realmente está acontecendo, né? Nós praticamente estamos em todas as modalidades dos jogos oficiais. Jogos abertos, realmente é a turma que já virou profissional, então tá pronto. E infelizmente também nós conseguimos perceber que os jogos abertos eles perderam assim a referência esportiva. Muitos estão indo ou com contratação de fora, gente de São Paulo, gente de fora do Brasil e tal, que eu não consigo ver sentido isso, né? Justamente pela nossa missão. Ou até mesmo colocando atletas amadores, né? Realmente pegando pessoas que são profissionais de outras áreas e simplesmente juntando o pessoal lá e indo jogar. Então, assim, jogos abertos perdeu um pouco a referência. Até fiz isso, uma crítica com o atual presidente da FESPORT pra gente melhorar. Pra gente pensar em conjunto como podemos melhorar isso, né? Mas então o foco realmente tá... os joguinhos. Joguinhos abertos e OLESC, né? Então, o foco tá ali. E também Parajás, que também, infelizmente, nos últimos 4 anos acabou perdendo um pouco, né, de referência, em virtude da pandemia, a gente não conseguiu executar, né? Mas o Parajás também, né, que são os atletas paradesportivos, isso nós fazemos um trabalho incrível na secretaria. Tanto que semana passada eu estava em São Paulo para trazer o centro de referência paralímpica para Joinville. Então, o que é isso, né? Na verdade, é trazer o Comitê Paralímpico para mais perto, para dizer, ó, a cidade de Joinville é referência na natação, na bocha paralímpica, no atletismo, no paradesporto, né? E, de fato, os últimos 5 ciclos paralímpicos, nós tivemos atletas ou técnicos participando, e que eram de Joinville e estavam participando de Paralimpíadas. Legal. Na verdade, Joinville teve atletas paralímpicos desde tempos quando... Sim. E tudo mais, né? E o impacto na vida dessas pessoas é... maravilhoso. É absurdo, né? Cara, é algo assim que toda vez que eu vejo, nós temos um menino agora, o Nicolas, e volta e meia encontro ele por aí que tá treinando, ele começou a treinar talvez uns 3, 4 meses, que percebeu, tava na cadeira de rodas, né? E percebeu no esporte que ele pode ter uma vida comum.
né? E é isso que a gente realmente prega dentro do Paradesporto. Não, se você quer fazer isso, você pode. Vai lá e faz, né? E assim, a transformação que está acontecendo na vida dele, né? E é isso, desde basquete, cadeira de rodas, que para ter uma ideia, na seleção paralímpica de cadeira de rodas, nós temos, em todas as bases, nós temos um joinvilense participando. Ou seja, olha só como o trabalho está acontecendo, né? A nossa técnica, a Ana, né, também é da seleção brasileira. Então, assim, é um trabalho que é feito por muitas mãos. Realmente não é uma única pessoa, não é o secretário, não é a coordenadora, não é o gerente, não é só um técnico, né? É todo um ecossistema realmente pensado para conseguir fomentar também o paradesporto. Legal. Ou seja, é muito que você está comentando desse trabalho de base. Sim. Então, ou seja, deixando uma herança Isso. para Joinville no esporte de referência. E isso é muito legal, que não está sendo negligenciado também o paradesporto, né? Perfeito. E muito dessa questão de observar a sustentabilidade. Como é que essa modalidade, como é que ela pode se sustentar realmente? A partir do momento que a prefeitura não precisa mais ficar ali perto, né? Talvez faz o fomento, deixa crescer e agora ela vai seguir sozinha, né? E muito também passa por essa parceria com as entidades, né? Por exemplo, no Paradesporto, nós temos o CEP, nós temos a APAI, nós temos a GIDEV, tem tantas entidades, se eu não me engano, são acho que 17 entidades assim que nós temos parceria, né? Algumas delas já são muito fortes em Joinville, né? A GIDEV é uma entidade, por exemplo, você citou nominalmente, né? Eu recordo que é uma entidade muito forte aqui em Joinville. Sem dúvida. Fora do esporte também, né? Sim. Então, é bom porque daí já fortalece. Aproxima, tudo mais, né? isso. E é isso, é entender às vezes a necessidade, de repente para aquele evento esportivo a gente pode contribuir, de repente com aquela modalidade tá faltando material, de repente é uma licitação, é processo que a gente tem que fazer, de repente é uma capacitação de profissionais, né? Hoje a nossa coordenadora, a Rosicléia Rabacha, ela é referência no Brasil no paradesporto, né? Inclusive lá em São Paulo, as pessoas amam, querem que ela fique lá, inclusive, fazendo, né, participando do Comitê Paralímpico. Ela treina o Brasil inteiro, ela capacita o Brasil inteiro, né? E ela é nossa, tá aqui, tá em casa, né? Então é isso, é aproximar a entidade para deixar a modalidade sustentável e por vezes ir saindo um pouquinho, né, do circuito. Aí só vai ajustando uma coisa ou outra, né, contribuindo de uma forma muito mais pontual, às vezes, em algumas ações da modalidade. O esporte paradesportivo, ele tem algum desafio a mais, assim, além do esporte tradicional? É muito interessante, Aslan, porque assim, também a especificidade de cada deficiência, né? Por exemplo, na bocha paralímpica, que para mim, assim, é algo incrível, tá? Eu sou apaixonado, volta e meia eu vou lá, sento com a turma lá e jogo com eles, inclusive. Ela é a mais, vamos dizer assim, a modalidade mais diversificada, é a que mais consegue receber qualquer tipo de deficiência, né? Por quê? Porque assim, tu pode ter desde uma lesão, né, parcial, talvez de um membro, né? E aí tu vai, talvez com a cabeça, com o capacete, com a anteninha, apertar a bolinha para a bolinha, né, cair. Como você pode ter uma deficiência intelectual, né? Como você pode ter uma paralisia cerebral, enfim, pega todo tipo de cidadão, né? Ele não tem preconceito com ninguém. Ela é mais inclusiva, né? Totalmente inclusiva, é isso mesmo. Então, assim, e ali chama muita atenção também, porque no Joinville está sendo referência na bocha paralímpica, né? E é bem isso. Aí, na Arena Joinville, nós temos o nosso centro de treinamento da bocha paralímpica. Então, toda vez que eu vou... Usa mais aparelhos da prefeitura dele. Isso, a estrutura basicamente toda é da prefeitura, assim, né? Mas tem um técnico que é do CEP, né? O Carlos, inclusive, foi convocado agora para a Seleção Brasileira Paralímpica, né? De bocha paralímpica. Então, para perceber que as coisas, né? Elas vão surtindo assim, um efeito maravilhoso, né? Por causa das pessoas, por causa da estrutura. É isso, né? Esse conjunto do ecossistema que todo mundo, por várias mãos, né? Fazem a coisa acontecer. Então, lá na Arena, ele fica, inclusive, bem perto da porta da secretaria e do Joinville Esporte Clube. Então, praticamente toda vez que tem treinamento, em algum momento a gente se encontra. E é isso, assim, tu vê a alegria, às vezes, de uma criança que realmente estava lá. Ah, não, ele tem uma deficiência, ele vai ficar camado, ele vai ficar parado aqui, alguém vai sempre ter que atender ele. Lá ele consegue praticar um esporte, ele consegue se sentir útil, ele consegue se sentir valorizado, ele mesmo que faz o movimento, né? Por mais dificuldade que ele tem, ele faz. Então, assim, é algo assim que mexe com a pessoa, sabe? Tu vê que aquela pessoa, ela se sente bem naquilo que ela tá fazendo, né? Eu acho que isso que
que transforma, assim, né, o paradesporto também numa alegria para nós, porque são transformações de vida, assim, acontecendo todos os dias, né? Legal, legal. Você comentou muito da preocupação da prefeitura de, em algum momento, ajudar essas entidades, essas organizações em encontrar esse ponto de equilíbrio de sustentabilidade e tudo mais, né? E aí, falando de maneira mais ampla, como é que é a visão e a preocupação de vocês de, pensando em fomentar na cidade toda, pensando em se preocupar com a base, pensando em, já que eu estou deixando um legado, vamos então começar com o esporte infantil, pensando em encontrar os talentos na base, pensando em primeiro se preocupar com os joguinhos, que talvez daqui a um salto geracional, daí a gente vai ter um time top nos jogos abertos e tudo mais. Isso mesmo. Como é que eu vou escalonar bem os próprios esportes para não cometer o erro que talvez até o Brasil, a nível de até mesmo Conselho Olímpico talvez às vezes comete, de privilegiar esportes que talvez já não precisavam de tanto apoio sozinhos. Vou dar um exemplo. Joinville Vôlei vai muito bem, futsal vai muito bem. Talvez no passado se cometeu um pouco esse erro e tal, e que talvez no passado não se encontrou esses tesouros escondidos que você está relatando agora, que o karatê vai muito bem agora, a ginástica olímpica e tudo mais, né? Como é que vocês... a pergunta, digamos assim, resumindo de forma muito simples, é como é que vocês fazem para tentar ser justos com todo mundo, já que nós não vamos colher agora, a gente vai colher daqui a 2, 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Boa, eu acho que isso é o grande desafio da Secretaria, Aslan. É difícil porque nós temos que utilizar do princípio da isonomia o tempo todo, né? Como eu posso atender a todos, né, de forma igualitária, né, sem privilegiar alguém, né, assim... Então é isso, é tentar entender realmente o que está acontecendo naquela modalidade, né? Como a gente tá falando há pouco do karatê, praticamente eles se sustentam, eles tocam tudo. Então, assim, tem eventos nacionais que nós contribuímos, né? Carl Hansen, fazemos essa ponte, pode ceder para que o karatê possa realmente trazer o evento nacional para cá, né? Isso vai melhorar a vida dos atletas de Joinville, isso vai facilitar o processo já para eles irem para uma etapa internacional. Então, é tentar fazer essas conexões e entender de verdade, sim, a especificidade de cada modalidade, a sua necessidade, né? E, de novo, é o desafio, né? E, especialmente na questão da iniciação esportiva, para nós, é abrir o maior número possível de núcleos esportivos na cidade. Então... é uma brincadeira até que faço nosso esporte lá, é de olhar o mapa mesmo e falar, gente, aqui nesse bairro aqui a gente só tem 2 núcleos, vamos agora fazer 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4, vamos abrir mais aqui, aqui tem futsal, mas tá faltando vôlei, agora tem flag football, vamos colocar do outro lado também. Então, assim, é o tempo todo, né, tentando reinventar, tentando encaixar profissionais, tentando olhar para processos de materiais, se não tá faltando alguma coisa, já pensando no ano que vem, né? Então é isso, esse é o grande desafio que a gente tem todos os dias. Legal, legal, bacana. Porque eu imagino que isso seja realmente muito desafiante, né? Isso realmente seja muito desafiante. Demais, demais. Porque todas as pessoas que praticam essa modalidade, para ele, aquela é a mais importante, né? Sim. Então, assim, eu tô falando aqui desde o cara que desce downhill, que nós temos em Joinville, né? Que precisa de um apoio, porque ele é bastante, né? É um atleta internacional, né? Pô, como a gente consegue contribuir? Talvez com ele é fazer evento, porque eu não consigo simplesmente parar uma rua para ele treinar, né? Então, talvez trazer um evento, vamos tentar encaixar aqui, né? Tem o cara do Muay Thai, assim, em Joinville, quando eu entrei também comecei a fazer esse mapeamento, né? Pô, o Muay Thai tá espalhado na cidade toda, na casinha do mestre que tá lá, né, recebendo 6, 7 crianças por dia. Então, mas ele é um funcionário da Tupi, sabe? Pô, mas ele faz aquilo por paixão, porque ele gosta da modalidade, tá espalhado na cidade. Pô, como a gente consegue contribuir? Vamos trazer isso para a Arena Joinville, num centro de lutas da cidade. Então, assim, vai abrindo o leque de possibilidades, tentando, de novo, atender cada modalidade realmente no seu detalhe, né? O que tá faltando aqui? Como eu posso contribuir com a prefeitura, né? E aí é uma das coisas que eu falo assim, ó, de verdade, não tem como a gente ter bola de cristal, claro. Sabe? E aí, por onde eu passo, eu falo, gente, a porta de entrada dessa esporte, ela tá escancarada, né? Na Arena Joinville, tá disponível para as pessoas. Então, nos conheçam também e deixa nós conhecermos também você, né? Ou a entidade, ou a modalidade, para saber como nós podemos contribuir. De fato, hoje de manhã eu estava tratando com uma entidade de beach tênis, né? Que é uma coisa até recente e tal. Pô, como a gente pode contribuir? O que a gente pode fazer realmente para melhorar o esporte, a modalidade? Podemos unir outros profissionais da área, né? E assim vai. De novo,
é entender, né, o que é a modalidade, o que a entidade está fazendo e como o poder público pode contribuir para o fomento esportivo. Acho que essa é a chave, né? Daí. Então, de repente, hoje eu não consigo porque eu não tenho processo. Tá precisando de material. Também recebi esses dias um pedido do Muay Thai que tá falando agora, eu lembrei. Olha, Douglas, eu dobrei aqui de tamanho, as crianças estão vindo e não tem equipamento. Opa, eu tenho um processo licitatório para comprar os equipamentos para poder fazer a sessão para a entidade, né? Então aí começa a projetar o que a entidade, a modalidade está precisando para poder fomentar. Legal, bacana. Você comentou muito então sobre esse trabalho de base e tudo mais. Quando a gente fala de esporte, daí não de base, mas quando a gente fala de esporte de alta performance, Boa. E aí a gente fala talvez daquela parte um pouco mais cinzenta do esporte, que é quando o esporte já vira um baita de um negócio. Sim, sim, tá? sim. E aí o Douglas, empresário, também eu quero que você use um pouco essa tua mente. Tá bom. Por exemplo, quando a gente fala do futebol, a gente teve uma discussão muito séria nos últimos anos, que é quando os clubes pararam de ser clubes, começaram a ser um pouco SAF e tudo mais, é uma lei recente e tudo mais. Eu gosto muito, por exemplo, de Fórmula 1, que talvez é o esporte menos esporte do mundo, é mais negócio do que esporte. Boa. Tanto é que a equipe hoje que é campeã é a equipe menos equipe e mais empresa. Tanto é que o líder da equipe é o Zac Brown, que é o cara que é menos mecânico e ele é mais empresário. Eu acho o cara fantástico, a palestra dele é incrível e tal. Mas tudo bem. Como a prefeitura pode ajudar, por exemplo, competições, agremiações criadas, fomentadas e lideradas por empresas que não precisam ou não gostariam de apoios ligados a fomentos, mas ligadas talvez a desburocratização ou facilidade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você trouxe o caso de um sujeito que precisa de um apoio licitatório para comprar equipamento e tudo mais. Mas vamos supor que fosse um caso contrário. Douglas, a gente quer fazer aqui um evento ali do Whindersson Nunes batendo no nosso sujeito do marketing aqui, entendeu? Só que, cara, isso tem que acontecer daqui a 3 semanas, entendeu? Eu quero um processo de desburocratização e tudo mais, e algo nesse sentido. Eu queria entender mais como a prefeitura se vê no sentido de ser uma coisa mais amigável e tudo mais. Como é que a prefeitura se vê nesse sentido? Como é que a gente pode trabalhar nesse ponto? Porque, por exemplo, eu vejo Itajaí. Claro, lá é outro contexto porque é uma cidade litorânea, né? Ela atraiu muitos eventos náuticos no sentido de ser uma cidade amigável aos eventos náuticos. E ela atraiu etapas mundiais nesse sentido. Pomerode é uma cidade que atraiu eventos de circuito de bicicleta e tudo mais, porque ela é uma cidade que tem essa historinha lá, né? Cidade mais alemã do mundo, mais alemã que a Alemanha, né? Então ela foi nesse sentido. Como é que a Secretaria de Esporte se posiciona para isso? Que daí, assim, cara, não é fomento de base. É no sentido de atrair captação de circuitos de eventos que não é a prefeitura que vai botar grana, é outras coisas. Sim, sim. Aslan, perfeito. Nós temos uma área dentro da CESPORT que é a área de eventos, inclusive. Legal. E a área de eventos, ela tanto cuida dos eventos diretos da secretaria, então o GVILI, que é os Jogos Estudantis de Joinville, o JIT, que é os Jogos da Integração da Terceira Idade, né? Os eventos esportivos que são nossos, que nós aqui cuidamos, Copão, Curtmile, né? Enfim, isso está separado nessa área. E dentro dela também tem os eventos indiretos. Porque nós entendemos aí como prefeitura, né, não só como CESPORT, que os eventos vão atrair público, vai fomentar a economia local, né, o turista vai vir, a rede hoteleira vai ficar feliz, né, daqui a pouco ele passa na panificadora e pega um chineque, né, vai conhecer a Vigorelli, daqui a pouco também vai para os Espinheiros, enfim, ele roda, né, e a gente acaba tendo um outro benefício. Então, a área de eventos também pensa nesse sentido, e aí se conecta com outras secretarias, que é a própria Secretaria da Cultura, né? Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, enfim, a gente vai fazendo também essa ponte. Por isso que eu falei das portas abertas, é justamente entender. De repente é um empresário que chega, e alguns já vieram ao longo de 2024, né? Pô, tô fazendo aqui, na verdade não preciso nada da prefeitura, o evento vai acontecer assim, tudo certinho. Mas, pô, agora eu preciso fazer contato com quem para liberar o alvará de localização, para não sei o quê. Aí a gente vai contribuindo nesse sentido. É um sentido muito mais institucional, né? Não, vem cá, ó, o caminho é esse, tu vai até a Sama, faz esse movimento aqui, o formulário... Talvez só no cartaz do evento ter um selinho assim, apoio Secretaria de Esporte. Por muitas vezes acontece isso, né? A gente só vem realmente como esse apoiador. Olha, eu tô te apoiando, não. O que eu puder fazer é uma divulgação institucional, faço aqui no meu Instagram, dizendo, não, tá acontecendo no evento, né? Às vezes o prefeito também se conecta, fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui traz um agito para a cidade, né? E a gente quer isso, a gente quer que o joinvilense possa
observar aquele esporte ou aquela modalidade ou aquele evento como um todo, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento esportivo, né? Claro. É um desenvolvimento. As pessoas vão observar, opa, tá acontecendo assim, pô, a operação tá sendo desse jeito, né? E aí tem esse outro olhar, né? Que é esse olhar econômico, é o olhar do turismo, é o olhar que, né, que vai trazer outros benefícios também para a cidade. Então a secretaria entra como esse cara realmente para dar o caminho certo para que aquele empresário possa conseguir o seu objetivo. Legal. Mas isso vocês não prospectam ativamente ainda? Não. Até em alguns momentos, sim, né? Por exemplo, nós começamos a fazer uma provocação do pessoal da canoagem, né? Tá, legal. Tinha uma entidade no passado e tal, e a gente percebeu, o Joinville é maravilhosa, né, na questão dos rios, né, da própria Vigorelli, né, agora que tá realmente muito reformulada. Então assim, aí entra nós pensando, pô, a gente pode fazer isso, vamos provocar, agora vamos fazer esse movimento, né, vamos atrair algum evento estadual. Para ter uma etapa aqui, né? Isso, exatamente. Então, tem essa ação também, tá, Aislan? Mas aí é muito mais de percepção do mercado como um todo. Opa, agora é momento para fazer isso? Sim. Então vamos provocar alguém. Por exemplo, Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer em 2027, né? Foi uma provocação dentro da prefeitura. Pô, será que Joinville não pode ser uma sede, né? Pô, vamos pensar. Então tá, vamos começar a levantar. E levantamos os dados, vamos fazer provocação com a FIFA, com a CBF, com o JEC. Então assim, aí começa esse movimento também. Então, mas ele realmente não é algo assim que tá no nosso dia a dia pensando, não, vamos já pensar no que nós podemos atrair. Mas sim, tá no nosso radar o tempo todo, a gente volta e meia discute sobre esse assunto. Legal, bacana. Porque eu assisti até recente uma palestra do teu colega do BAD, né? E ele vi que parte da agenda dele é tentar vender Joinville fora, né? Sim. Eu acho que colocar dentro da pastinha dele a questão do esporte, eu acho que faz parte também do... Aislan, perfeito. Nós temos o secretário também, o William Escher, né? E, inclusive ele que sucedeu o BAD, né? Que saiu da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Ele é o cara que faz essa ponte. Legal. Né? Ele roda o Brasil, roda o mundo, inclusive, né? Vendendo Joinville. Então, tá debaixo do braço dele algumas coisas que o Joinville faz, né? Legal. Justamente para isso. Então, no esporte nós temos o quê? Podemos atrair de alguma forma? Sim, opa, vamos fazer. Ano passado eu lembro que a gente estava conversando com a seleção brasileira de rugby. Quem sabe fazer um evento na arena, comemorando os 20 anos, então iniciamos um processo, né? Mas aí nesse caso esbarramos na legalidade para conseguir trazer eles. Mas seria fantástico, né? De repente a seleção brasileira de rugby enfrentando a seleção argentina, né? Alguma coisa do tipo, que é diferente, a gente não percebe, não sabe como é exatamente, né? Então, assim, de novo, volta e meia acontece algumas ações como essa. Bacana, maravilha. Então eu acho que é um tipo de coisa que é o tipo de ação que ter um secretário de esportes, né, ligado, que veio da iniciativa privada, pode fomentar e pode trazer de forma bem bacana. Sem dúvida. Bacana. Douglas, ser contador de formação, certo? Bacana. A maior parte da nossa audiência são empresários, são pessoas que tocam a sua empresa e tudo mais. A gente tinha até conversado antes, e a gente está se aproximando de uma época do ano bem bacana. E independente da cidade que as pessoas moram, né, não, boa parte da nossa audiência não é aqui de Joinville e tudo mais, Sim. as pessoas podem ajudar essas entidades, né, autônomas e tudo mais, através da declaração de imposto de renda. Isso mesmo. Perfeito. Eu não faço a menor ideia de como é que faz isso. Pode deixar, eu vou explicar. Explica para nós como é que funciona isso, cara. Legal. Aislan, eu estava fazendo um cálculo, acho que foi ontem, inclusive. Como é que elas podem ajudar as suas cidades, né? Perfeito. A maioria das pessoas, assim, a partir já de 3 mil, 4 mil reais de renda mensal, né? Até então, porque hoje foi assinado, né, o governo Lula assinou a mudança na tabela de imposto de renda, mas até então a regra, né? A partir de 3, 4 mil reais já vai ter imposto de renda, né, para pagar. Né? Então tem a retenção mensal. Essa retenção mensal é como se você fizesse um depósito todo mês ali, porque a tua empresa, né, vai fazer a retenção e ela vai estar pagando o governo todo mês e você vai declarar no ano seguinte sua declaração e por vezes você vai pegar o dinheiro de volta, que é a restituição que acontece, ou então você tem que pagar mais, né? É posto daí a pagar também. Mas independente do que vai acontecer com a tua declaração, você já pode ser um doador para projetos vinculados à área esportiva. E como é que funciona isso, Aislan? Você pode fazer uma doação mensal durante o ano e ao declarar no ano seguinte fazer uma compilação desse valor que você doou e se beneficiar,
Ou você pode, no ano que você está fazendo a declaração, também fazer uma doação por dentro da tua declaração de imposto de renda. Que esse eu falo assim, que é a doação do preguiçoso. Não é porque, eu quero doar agora, então eu vou declarar aqui e já vou doar. Mas se você fizer um mínimo de planejamento, você já pode doar muito mais e se beneficiar muito mais. Como que funciona isso, tá, Isla? Até 7% do imposto de renda devido da pessoa. Então, assim, você tinha, então, ao longo do ano, a sua declaração, no seu rendimento anual, você faturou lá 50 mil reais. Então, teu imposto de renda devido era 5 mil. Então, nos 50 mil, 5 mil você tinha que pagar de imposto. E sua empresa fez o pagamento. Então, você pode doar até 7% ao longo do ano desses 5 mil, que você pode abater do imposto que você fez. Então, vamos lá. É um volume, vamos tentar arredondar para 10 para ficar um pouco mais fácil, né? Então, 5 mil reais de imposto devido, ele pode doar até 500 reais. Então, se ele doar 50 reais por mês ao longo do ano, de janeiro a dezembro daquele ano, ao declarar o imposto de renda, ele vai somar 500 reais que eu fiz de doação, agora eu posso abater no meu imposto. Então, o seu imposto que você já pagou ao longo do ano, você vai poder pegar de volta. Só basta doar para uma entidade esportiva que está cadastrado no Ministério do Esporte. Ela precisa ter uma conta específica, né? Uhum. Precisa ser um projeto vinculado ao Ministério do Esporte, né? Então, assim, você aí na sua cidade, né? Se você tem já um apreço por alguma modalidade, procura uma entidade esportiva, né? Conheça o projeto, verifique se eles têm realmente esse projeto já incentivado, de fato, legal, e você vai doar todo mês. Que seja 30 reais, então 20 reais, 50 reais, 100, valor que você puder doar, né? O ideal é realmente pegar o contador para fazer esse cálculo bem fino, para não falhar, né? Na questão. Caso tu queira ficar no 0 a 0, pode doar mais. Sim, sem dúvida. Boa, perfeito, né? A pessoa pode doar mais, de fato, né? E só que ela vai conseguir realmente utilizar do benefício esse 7% do imposto devido. E eu também influencio muito isso. Gente, vai pagando já mensal. Vai lá, você tem condições de pagar 50 reais, vai lá, faz 50, ela vai beneficiar 40, tudo bem, né? Mas vai ter um benefício também. E outro ponto importante, o valor doado, ele não vai provocar nenhuma malha fiscal, que alguns às vezes têm medo, né? Vou colocar aqui, depois vou me chamar na malha para me explicar e tudo mais. Não tem uma relação direta. Isso pode ser feito direto do aplicativo do IRPF, essas contas aparecem lá? Isso, na conta da declaração, quando você fizer a declaração, ali vai ter fundo municipal, fundo estadual ou fundo federal, tá? Aí tu não consegue botar no teu projeto específico que tu quer. Tu vai contribuir com o fundo ou da infância e adolescência ou do idoso, né? Que também pode ajudar, contribuir. Por isso que eu falei que é do preguiçoso, porque aí eu gero ali a guia e já pago, né? Mas assim, é bem simples de ser feito. Identifica o projeto que você gosta, né, da sua cidade, vai lá e faça uma contribuição. Pronto, guarda esse recibo todos os meses. Ao declarar o imposto de renda, você apresenta no local específico e aí você abate. Pode receber de volta ou pagar menos, então, caso você realmente tenha a tua declaração. Precisa ser ao longo do ano a mesma ou pode ser metade do ano uma, metade do ano outra? Boa. Eu tenho 2 filhos, um faz karatê, o outro faz vôlei. Excelente. Cada projeto tu pode doar a quantidade devida. Até tu pode fazer uma doação única, de repente, sobrou um dinheiro em junho, quero dar os 500 já do ano inteiro. Pode. Tá. 500 para essa entidade, 500 para esse outro projeto. Legal. O filho do karatê e o filho do futsal. Pode fazer separado. Também sem problema nenhum. Tudo é acumulado no ano seguinte ao fazer a declaração, você pode então fazer a compensação desse recurso que você fez. O importante é que seja feita da forma correta e que a instituição seja vinculada já, é isso mesmo, que tenha o projeto incentivado, né? Legal. Pronto, é isso que ele precisa ter, e uma conta específica que ele vai fazer a doação. Bacana. É muito bacana essa dica, porque tem muito a ver com o próprio propósito do tema de hoje, do nosso podcast, né? O Douglas fez essa provocação para todo mundo ali no início, né? Para que todo mundo pudesse, de alguma forma, também fazer parte, né? Claro. Desse propósito de também ajudar a fomentar o esporte localmente. Perfeito. Nem todo mundo pode sentar na cadeira de secretário e ajudar a formar a base. Isso aí. Então, amanhã, quando a gente for trabalhar, né? Cada um vai abrir aí ligar o seu computador, né? Pegar o seu instrumento de trabalho.
a gente não vai receber um memorando para aprovar ou não, né, uma viagem aí para uma equipe júnior, né, de um esporte, participar de uma competição. Boa. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Talvez a nossa coisa, o que está dando nosso acesso, é a partir de amanhã, por exemplo, começar a fomentar esse tipo de iniciativa. A gente vai entrar no período de calendário de declaração de imposto de renda, então fica a provocação. Se você está no range, né, de não isenção de declaração de imposto de renda, fica o convite para que a partir desse ano você adquira esse hábito e apoie, né, então, as iniciativas esportivas locais da sua cidade e apoie o esporte da sua preferência, da sua região ou da região que você admire. Fica essa provocação aqui nesse episódio, tá certo? Perfeito, Wesley. É bem isso mesmo, cara, porque são tantas pessoas que fazem o esporte acontecer, cara, assim, né? Tantas entidades sérias fazendo realmente o fomento esportivo, assim, e não tem braço, né? Qualquer secretaria, assim, não vai ter braço. Sempre é um percentual, dificilmente passa de 2% o valor do orçamento de uma secretaria municipal de qualquer cidade do Brasil, né? Então, assim, não tem possibilidade. E essa é uma forma que é legal. É um dinheiro que iria para Brasília, né? Então você só está destinando para um outro projeto próximo. É um dinheiro que não está indo para a prefeitura, está indo para a entidade. Perfeito, ótimo, é destino direto para aquele projeto, né? E assim, ó, tem todo tipo de projeto, para ter uma ideia. Essa gestão de Joinville iniciou com 6 projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte. Nós terminamos, né, o 4º ano ali de mandato, agora começando o 1º ano, né, dos próximos 4, com mais de 90 projetos aprovados em Joinville. Tá, mas é papel da secretaria ajudar as entidades a se prepararem. E isso mesmo, nós temos uma área de convênio que nós entendemos a necessidade e construímos juntos. Vamos até a SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento, e fazemos juntos o projeto lá. Legal. Então, por exemplo, Flag Football nós ajudamos a fazer. Bacana. Né? Tem a piscina agora da PJ que nós contribuímos também para fazer. É assim, são várias entidades que precisam do apoio, nós vamos lá e entramos com um material humano mesmo para escrever. Bacana. É por isso que é importante ter um secretário contador. Né? Pô, é isso aí. Para ajudar essas entidades, então, que são autônomas, que precisam andar com as próprias pernas, a poderem receber o apoio da população, para poder receberem o incentivo delas, tanto humano, né, emocional, a nível de torcida, a nível de poder, pô, eu acho que esse esporte pode ser legal para o meu filho, vou ajudar ali, vou matricular ela na escolinha, não sei o quê, como também poder receber, né, esse tipo de benefício fiscal, que na prática não custa nada, porque esse dinheiro vai para Brasília e 93% dele vai, só 7% pode ir para essa instituição do seu agrado. Então, mais uma vez, assim como a gente pode adquirir bons hábitos, né, de saúde, de alimentação, de cultura, fica aí o convite para que a gente adquira esse hábito fiscal aí de fomentar o esporte. Perfeito, tá bom? é super simples. Exatamente, exatamente. Se você ficar com dúvidas, procure o seu contador de confiança, faça uma busca no Google, pergunte ao ChatGPT, ele vai te ajudar a dar esse passo, tá bom? Legal, pessoal? Nosso papo tá muito legal, eu gostei bastante. Eu acho que foi muito bacana pra gente entender um pouco o que motiva uma pessoa, um empresário, uma pessoa que já tinha sua carreira, não precisava ter feito isso, já lutou muito na vida, já passou por uma sucessão familiar, por uma fusão de empresas, foi para a área de tutoria, né? Ajudou a fundar um curso, né? Eu acho que a gente podia gravar um outro episódio só para falar dessas tuas questões aqui, né, Douglas, no futuro. Será um prazer. Mas veio aqui falar um pouco sobre os desafios aqui do serviço público. Acho que foi um papo bem leve, gostei bastante de conversar contigo, tá, Douglas? Se as pessoas quiserem continuar esse papo contigo, cara, quiserem falar, por exemplo, se tem alguma instituição aqui de Joinville que, cara, por algum motivo tá boiando, não conheceu, ou alguma pessoa, porque a gente tem clientes espalhados pelo Brasil, alguém que quer fazer um benchmarking, quer entender um pouco o que você tem fazendo, como é que as pessoas fazem para se conectar contigo, cara? Perfeito, Aslan. Mais uma vez, a porta tá aberta, né? Mas aqui, para ser mais prático e rápido, no Instagram, né, @DouglasSteffen, fique bem à vontade, pode me chamar ali, pode mandar um direct também, de repente uma dúvida ali nessa questão do imposto de renda, né, de projetos, como a gente pode contribuir, ou projetos que nós estamos executando também na Secretaria de Esportes, fique bem à vontade, @DouglasSteffen. 2 Fs, né? Isso mesmo. Boa, maravilha. Para você que assistiu até o final, agradeço aí a sua audiência e até o nosso próximo episódio.